Boa noite a todos. Então, conforme o nosso amigo Rui falou, a conversa de hoje é sobre a mentira. Como eu nunca menti, eu estou mentindo já, né? Mas nós falarmos aqui da mentira, que não devemos mentir, quais os reflexos no dia a dia, o que acontece no mundo material, todos já sabem. Eu olho alguns cabelos brancos aqui e vejo pessoas com mais tempo de jornada do que eu e sabem muito mais da vida do que eu. O que eu vou dizer para elas do que não mentir na vida material? A questão é observarmos qual é o reflexo da mentira no nosso ser espiritual. O que isso prejudica a nossa jornada evolutiva? Creio que a grande maioria aqui de todos já ouviu falar da transição planetária, para aqueles que são espíritas ou espiritualistas. Aqueles que não são, já ouviram falar dos sinais dos tempos, são chegados os tempos. Aqueles que têm o costume de ler o Novo Testamento vão lembrar de João Batista falando que o Cristo já estava com a joelha na mão, selecionando o joio do trigo. E é nesse momento que nós temos que pensar sobre a mentira. Nós estamos na vida que nem um jogo de videogame. Nós temos um boneco e queremos fazer esse boneco chegar em um nível superior. Quais os requisitos para chegarmos num nível superior? Aqueles que já estão há um pouco mais de tempo estudando sobre a doutrina espírita ou espiritualismo vão dizer que é o aperfeiçoamento moral do ser humano ou do espírito. Mas de novo a pergunta: quais os requisitos que eu tenho que apontar no meu passaporte de espíritos enquanto na jornada terrestre para eu evoluir, para eu passar para a próxima fase? E eu tenho essa lista dos requisitos, eu vou falar para todos aqui. Já é uma lista antiga. O primeiro item da lista do meu passaporte espiritual: não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia de sábado. Honrar teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Aí entra a mentira. Não cobiçarás a casa do teu próximo, e assim vai. Todos conhecemos esses 10 itens que devemos preencher para passar para a próxima fase do Espírito. E nós, quando desencarnarmos, vamos estar com o nosso passaporte de Espírito, vai chegar lá eu, Paulo, estou na frente de São Pedro, em item 1, até que tu preencheu. Item 2 já vai olhar que assim, não preencheu. Item 3, item 4, item 5, tu não preencheu, volta e vai de novo, até preencher os 10. Agora, puxando um pouco o saco do Rui, quem manda aqui no troço, vai chegar lá, item 1 preencheu, 2 preencheu, 3 preencheu, está liberado, pode ir para a próxima fase. É simples assim. E neste momento que entra a beleza do Evangelho. Eu sempre gosto de pensar e comentar o que é o Evangelho do Cristo. O Cristo, quando veio à Terra, ele disse: eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir os 10 mandamentos. Ele veio cumprir os 10 mandamentos. Ele mesmo dizia isso. É necessário que todos nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com a família, com os amigos, cumpramos os 10 mandamentos. Aí outra pergunta: mas qual é a importância do Espírito em cumprir os 10 mandamentos? Algo tão antigo, parece tão arcaico. É porque o ato de cumprir os 10 mandamentos é que vamos mostrar o que há dentro de nós. Vamos fazer um pensamento sobre as questões da vida, puxando para o Evangelho,
que é cumprir os 10 mandamentos. Lá no final eu vou chegar no problema da mentira e qual mentira que afeta o nosso dia a dia. Todos nós aqui, no domingo, fazemos um churrasco em família. No final de ano, é a comemoração com a família para festividades. Isso é normal. E todos já devemos ter ouvido, eu já ouvi várias vezes, a seguinte frase: nós estamos onde Deus quer que nós estejamos. E neste momento é que nós devemos cumprir o Evangelho e tentar seguir os 10 mandamentos. Mas imaginem o momento mais simples da vida de qualquer um de nós: lavando a louça, saindo para comprar um pão, no trabalho, numa conversa com amigos, numa conversa com familiares. É nesse momento que nós devemos pensar: estou onde Deus quer que eu esteja. E o Evangelho, e para mim que sou espírita, a doutrina espírita, é para o meu cotidiano, é para o meu dia a dia. E que isso tem a ver com um churrasco de final de ano ou com os amigos? Sempre tem aquele que não pôde vir ao churrasco, está com algum problema, alguma coisa. E as conversas do churrasco, do encontro com a família são boas. Conta-se piadas, damos risadas, lembramos dos fatos que passamos juntos. São momentos agradáveis. E em dado momento alguém pergunta: e o fulano por que não veio? E alguém responde: não veio, está com algum problema. Parece que demos o sinal verde para falar mal dele. Foi aberta a temporada, vamos falar mal do cara que não está aqui, não tem problema. Ele não pode se defender. O que isso tem a ver com a mentira, ou com os 10 mandamentos, ou com o Evangelho do cotidiano? Por que é ruim nós falarmos mal do outro? Aí nós vamos lembrar do Cristo. Ele, vivendo o Evangelho do dia a dia, nos mostrando como devemos viver os 10 mandamentos. Ele disse assim, em uma passagem, que o Cristo, com os seus discípulos, vai a um local onde eles vão comer, e eles não lavam as mãos. E os doutores da lei perguntam para o Cristo. Então os escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois eles não lavaram as mãos quando comem pão? E ele, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é que contamina o homem. E mais adiante, o Cristo continua: mas estas coisas que procedem da boca provêm do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Aí começamos a compreender por que devemos não mentir. Porque estamos contaminando o nosso espírito. Todos nós, quando viemos buscar socorro numa casa espírita, estamos com algum problema. Raros são aqueles que vêm pelo amor, que nem dizem. Está tudo bem, eu vou no centro espírita. Não é assim. Geralmente quando está no pior momento. E aí entra a questão do não mentir. Nós começamos a criar pequenas mentiras na nossa vida, no dia a dia. Várias pequenas mentiras que nós nem percebemos. Das grandes mentiras eu não vou nem falar, porque todos sabemos que não devemos mentir. O problema são as pequenas mentiras que vão contaminando o nosso ser espiritual, vão criando doenças em nosso ser espiritual. Com o passar do tempo, essa doença do corpo espiritual passa para a carne. Aí chegamos no centro espírita com uma doença no corpo físico. Nós podemos vir aqui, fazer o tratamento e voltarmos para o mundo.
se não mudarmos o nosso comportamento de não mentir, voltaremos a ficar doentes. Se não temos uma doença física, se por acaso eu cheguei aqui com um encosto, que nem alguns dizem, com um obsessor, uma perturbação espiritual, chamem do jeito que quiserem chamar. Se continuarmos repetindo o comportamento errado, manteremos um plug no nosso espírito, onde o espírito que é condizente com esse comportamento se pluga e vira um obsessor. Mas ele não é um obsessor, ele é um parceiro, ele é um amigo nosso. Então eu venho aqui no centro espírita, os amigos aqui trabalham, conseguem convencer o nosso obsessor a não nos perturbar mais. Nós vamos embora e no primeiro dia ficamos meio tristes, perdemos o parceiro. Mas logo começamos a nos sentir bem, as coisas voltam a ficar normais, nós repetimos o mesmo comportamento, as mesmas pequenas mentiras. Aquele parceiro, o obsessor, ou chame como quiserem, não está mais lá. Mas eu tenho um plug aberto no meu perispírito, que aparece outro espírito, se acopla em mim e de novo eu crio um obsessor. Aí eu volto para cá doente, eles me tratam o obsessor e eu volto. E eu não mudo com o meu comportamento. Aí de novo vem outro. Então passou um ano, eu tratei uns 10 obsessores já. Mas o meu comportamento continua o mesmo. Se não mudarmos esses pequenos comportamentos, continuaremos prejudicando o nosso ser espiritual. E ficaremos derrapando. Até o dia, por algum milagre divino, um despertar de consciência, resolvemos mudar o comportamento prático do dia a dia e vamos começar a contribuir no centro espírita ou com os amigos, porque começamos a modificar o nosso comportamento, uma questão prática isso aí. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele questiona se existem espíritos ao nosso redor e se eles influenciam nossa vida. E os espíritos respondem: eles influenciam muito mais do que podemos imaginar, que chegam ao ponto de nos comandar. E é muito interessante que existe um livro do Francisco Cândido Xavier, que ele narra uma passagem do cotidiano muito, muito, muito boa. Tem uma pessoa está em casa, está lendo um jornal, e tem um espírito obsessor, vamos dizer assim, mas na real é um parceiro dele ali, e chega um outro espírito, e esse que comandava a pessoa já fala assim: tu quer ver, estou com sede, eu vou tomar um uísque. Ele vem, ele assopra alguma coisa no ouvido do encarnado, ele se levanta, pega um uísque, bebe, e ele senta, e aquele que chega fala assim: eu também quero um gole. Ele vem, ele sopra uma coisa no ouvido do encarnado, ele vai lá e toma um outro gole. Pelo mau comportamento do seu vício em álcool, ele virou um fantoche dos espíritos. Se tivermos bons comportamentos, começaremos a ter parceiros espirituais, espíritos que também querem bom comportamento e evolução. E esses espíritos, existe uma lei de Deus, que nós vamos ler isso no Livro dos Espíritos, que é a lei do livre-arbítrio. Os espíritos superiores não nos obrigam a nada. Se eu quero ser livre, eu tenho que ter um bom comportamento, de acordo com as leis de Deus. É claro que nós não vamos ter um bom comportamento o dia todo. Eu vindo agora para cá, tinha uma tranqueira em Porto Alegre, eu subi o vidro que eu pensei: se verem o expositor brigando no trânsito, ninguém fica na exposição. Mas a questão é olharmos, entendermos que estamos errando e virarmos o fio. Agora, qual a mentira que nós devemos, de acordo com o Evangelho, de acordo com o estudo da doutrina espírita, qual a mentira que teremos que tirar do nosso cotidiano? A não mentir para a esposa que está adulterando, essa não precisa ser religioso para saber essa mentira. Eu não posso mentir algum dinheiro que eu recebi a mais de troco no caixa e eu não devolvi. Essa mentira também sabemos que não devemos fazer. Eu não posso mentir com uma pessoa que eu estou vendendo um computador que eu digo que é bom e ele é ruim. Essa mentira nós sabemos que não podemos fazer. Nós temos que tentar chegar, e isso é um trabalho individual, é de cada um,
naquela mentira que nem nós percebemos que é mentira. Porque quando os Espíritos nos ensinam sobre não mentir, é porque é um benefício para nós mesmos. E temos que chegar naquela mentira que ninguém percebe. Quando eliminarmos a pequena mentira, nós não chegaremos na grande mentira. Só chegamos na grande porque existe a pequena. E aconteceu um fato comigo, ano passado, que não é fazendo propaganda, porque eu fiquei feliz quando eu descobri aqui. Houve uma época que eu queria que o dia tivesse 36 horas ou 40, de tanta coisa que tinha no meu dia, que eu fui inventando curso, isso, aquilo, outro. Chegava meia-noite, eu queria mais umas 6 horas. E eu ainda resolvi fazer um outro curso, do programa de informática que eu uso no meu trabalho. Aí me inscrevi no curso, começaram as aulas, e eu não tinha como fazer aquela hora, era impossível, não havia hora no meu dia. E eu, como um teleguiado pelas sombras, tive uma grande ideia. Pensei, eu acordo de manhã, abro o computador e entro na aula e vou trabalhar. Quando eu voltar, eu fecho a aula e no fim da semana eu ganhei meu diploma. E eu sentei e fiquei feliz na frente do computador. Mas eu passei aqui uns instantes pensando, eu apontei para mim assim e falei, te peguei mentindo. Porque se eu tivesse feito aquilo, mesmo que eu não passasse o diploma falso para ninguém, eu estaria mentindo. Eu estaria mentindo que eu fiz o curso. E eu, em verdade, eu não havia feito o curso. Teoricamente, se eu não apresentasse aquele diploma para ninguém, essa mentira não prejudicaria ninguém. Mas prejudicaria eu. Em a minha evolução espiritual, eu manteria o plug aberto para algum outro espírito que gostasse de mentir e faríamos a parceria. É esses pequenos momentos da nossa vida que nós temos que eliminar. Alguém me liga, eu não estou afim de ir lá numa reunião de família. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, é mentira. Olha, não estou afim de ir. O outro não vai gostar. A questão não é o outro gostar ou não, é nós começarmos o nosso processo de viver a verdade. Se nós não riscarmos esse item do não mentir, nós não vamos ser um daqueles espíritos que passarão para o level superior para quem joga videogame, ou vamos para um mundo de regeneração. Se nós não completarmos os 10 itens, daqui a uns 100 anos, na próxima encarnação, estaremos todos aqui reunidos de novo. Eu aqui falando, brigando no trânsito, vocês aqui ouvindo, e nós repetimos o comportamento. Essa é a questão da mentira, ou dos 10 mandamentos, ou da vivência do Evangelho. Observarmos o nosso cotidiano, lembrarmos disso, estamos onde Deus quer que estejamos. E nesses momentos aprender a nos comportar como os 10 mandamentos. Não é fácil? Também não é difícil. É trabalhoso. Porque vamos ter que deixar de lado o velho eu, vamos ter que deixar de lado aquelas coisas que nós queremos fazer e vamos ter que começar a fazer as coisas que nós devemos fazer. Muitas vezes nós não queremos fazer o nosso dever, né? Faz parte da caminhada. Mas já que estamos aqui reunidos, numa segunda-feira à noite, estamos dispostos a nos trabalhar e evoluir, vamos começar pela mentira. Não mentindo, mas eliminando do nosso vida nossos 10 itens. Se estamos aqui, já cremos em Deus. Um item já foi marcado. Vamos pegar o item 2, não mentir. E vamos trabalhar nas pequenas mentiras do dia a dia, que todos contamos. E quando nos pegarmos mentindo, podemos falar para a pessoa, desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. E fala a verdade. Nesse processo lento e vagaroso, começaremos a viver a verdade. Ficaremos menos doentes, teremos menos parceiros espirituais não tão bons e vamos evoluir. Eu vou encerrar porque já chegou na 7h30. Eu peço desculpa que eu cheguei um pouquinho atrasado por causa do trânsito, mas é isso que eu tinha. Muito obrigado a todos. Fique com Deus.